Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro de entrevistas aqui no ICL. Boa noite, César, tudo bem? Boa noite, Robs, tudo bem? Boa noite para a nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai conversar com a Ana Alckmin, que já vai pintar aqui na nossa tela. Ela é escritora e roteirista, nascida no Rio de Janeiro, mas radicada na Espanha há mais de 15 anos, Ana. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Estou super feliz e emocionada de estar aqui. Ana, obrigado, a gente também está muito feliz de te receber, é um orgulho, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ana, obrigada a vocês. Por que você foi morar na Espanha? Como é que você foi parar aí, hein? Só para iniciar o nosso papo, para a gente entender um pouco mais sobre você. Cara, eu vim parar aqui por amor. Essa justificativa é boa porque quando eu falo assim por amor, ninguém pergunta mais nada. Silêncio, Todo né? mundo aceita. Todo mundo aceita. Tá, por amor, tudo bem. Se eu tivesse vindo por outra razão, mas por que realmente precisava, não sei o quê. Quando eu falo por amor, se aceita rápido a justificativa. Mas foi curioso, porque assim, eu era muito jovem, me apaixonei e vim. E aí é curioso como que a gente também se acostuma com determinadas narrativas que a gente faz da gente mesmo, e eu fiquei repetindo muito isso, por amor, por amor, por amor. E outro dia eu me dei conta e falei pro meu marido, cara, Antônio, na verdade eu não vim por amor, não. Aí ele olhou e falou, como assim não? Como assim você não veio por amor? Eu falei, poxa, não, assim, eu me apaixonei por você, mas assim, eu tinha 25 anos. Então eu também vim buscar a minha vida aqui, né? Eu vim me desenvolver aqui como mulher, como pessoa, como profissional, vim estudar e vim batalhar a minha vida aqui. Mas digamos que o detonante, como a gente fala no mundo do roteiro, foi o amor. Que lindo. Lindo mesmo. Ana, a gente está acompanhando, né, essas questões da extrema-direita em diferentes partes do mundo, e a gente sabe que a Espanha também tem uma extrema-direita bastante complicada aí, né, o próprio Vox e tal. Conta um pouquinho de como é que tá essa questão, como é que você sente a tua realidade cotidiana no que diz respeito a esses símbolos, principalmente de violência que a extrema-direita usa para se articular. As eleições foram em julho, não? Isso. Sim, Foi há pouco, sim. né? Uhum. Sim. É bastante assustador. Na verdade, o resultado das eleições foi menos pior do que a gente esperava. A gente estava com muito medo de que Vox ganhasse muito mais votos e que a direita se aliasse à extrema-direita para governar, coisa que não aconteceu. Então, foi menos pior. Mas, realmente, nesses últimos anos, e não só na Espanha, né, no mundo inteiro, a gente vem vendo um crescimento desse discurso de ódio, desse discurso de tentativa de retirada de um monte de direitos conquistados. E é muito assustador, né? Eu, como mulher migrante, claro que eu tenho uma condição privilegiada, eu sou branca, eu tenho uma condição social e cultural privilegiada aqui dentro, mas assim, a situação, por exemplo, do coletivo migrante é uma situação que enfim, que é muito preocupante, né? E muito complicada. Uma delas, né? Uhum. E para falar um pouco do contexto político, enfim, aqui é uma coisa meio assim complicada até para mim que moro aqui há muito tempo de entender muitas vezes, até mesmo às vezes para os próprios espanhóis, eu acho. Mas a questão foi que o partido mais votado não foi a extrema-direita, foi a direita. E aí, como não é eleição direta, né, eles precisam formar maioria para formar governo, eles precisam conseguir a maioria para formar governo. E aí tá uma confusão danada, eles ainda não conseguiram, assim, a esquerda consegue formar maioria, mas se associando com partidos também independentistas catalães, o que provoca também muita reação em outras partes da esquerda, em outra parte da população. Enfim, e aí tem um rei, além do mais, a gente vive numa monarquia, então aí o rei também tem o seu papel na hora de fazer cumprir a Constituição e formação de governo. Enfim, ainda não está formado e é um pouco complicado. Mas pelo menos eu e acho que a maioria das pessoas ficamos aliviados de
apesar do discurso de retrocesso de Vox, que são umas barbaridades, assim, muito parecidas com o que a gente vem vendo no mundo, que a gente viu no Brasil, do Bolsonaro e tal, foi um alívio que não tenha conseguido formar o governo federal, mas em muitas outras comunidades aqui, que são os estados, sim que ele está presente nos governos, né? Perfeito. E Ana, hoje não tem como falar em Espanha, né, e não lembrar, infelizmente, dos casos, né, de racismo que o Vinícius Júnior vem sofrendo por aí, né? E a gente também sabe que o futebol é um reflexo da sociedade. Por que o Vini Júnior incomoda tanto? Seria o fato dele encarar de frente esse problema e estar endereçando, inclusive globalmente, essa questão do racismo? Você acha que isso tem incomodado mais ainda os espanhóis? Ai, pode ser, mas assim, eu acho que esse discurso também, às vezes, ele não é de todo verdadeiro. Teve um jogo, que eu não vou lembrar o nome com quem que ele acho que era contra o Valência. Impressionante o papel da imprensa também, muitas vezes. Eu lembro que foi uma das últimas, assim, dos últimos casos que chamou muitíssima atenção, que era todo o estádio, não sei se todo, mas assim, muita gente gritando, insultando e tal. E aí a própria imprensa narrava, tinha esse discurso tal, que ele vai provocando e tal, aí você viu uma imagem dele que era assim, entrando no estádio, aí ele ia assim com a cabeça erguida e com os fones de ouvido. Aí, dependendo do programa que você visse, você falava, olha como ele provoca, porque ele ia andando assim, com fone de ouvido, parecia mó marrentão, sabe? Aí quando você mudava o programa, bicho, antes do partido, ele estava sendo insultado, chamado de macaco. Sim, desculpa, mas... Então ele tava com fone de ouvido para não ouvir. Que loucura. O que já estavam gritando para ele. Entende? Então, assim, dependendo do canal que você escuta as pessoas dizendo que ele está sendo marrento. E ele não está sendo marrento, ele está se protegendo de escutar aquilo. Isso antes de começar o jogo. Eu fico... Desculpa, cara. Não tem problema Aí nenhum. no meio do jogo, o cara... Cara, o que o cara vai fazer no meio do jogo? Sabe? O que ele vai fazer se ele já chegou? Não tinha nem... Assim, não sei quantas horas antes, a torcida do... Eu não vou falar Valência. Eu acho que era Valência, mas eu não sei. Enfim, a torcida desse time... insultando ele na entrada, bicho. Quando chega no fim do jogo, o cara vai fazer o quê? Nossa. E nesse jogo, eu gosto muito de futebol. Nesse jogo, ele pediu pra sair. E o técnico falou, não, eu não acho justo você sair. Aí o técnico deixou ele. Porque o técnico também tava puto de ter que tirar ele por causa disso. Mas ele tinha pedido pra sair. Então, esse negócio provoca, não provoca... Não sei. Agora também, acho que não. E ainda... Inclusive... Fala, querido. Desculpa, fala. Imagina, não, inclusive né? tem um jogo... Eu tava revendo, assim, porque nesse jogo eu fiz um post no Instagram, eu tava revendo o post outro dia, por acaso. E tem o Rodrigo... E aí tem umas coisas que me incomodam muito também. Quando eu vou começar a conversar sobre isso com as pessoas na rua, aí eu falei assim, não, mas ele provoca. Por exemplo, o Rodrigo, eu gosto mais do Rodrigo. E é muito perverso isso. Muito. Porque aí você utiliza um outro jogador negro para dizer, não sou racista não, eu inclusive gosto do Rodrigo. Só que ele não provoca. Não sou homofóbico não, tenho até amigo gay, né? A mesma desculpinha de sempre. Exato. E veja, muito... O Frantz Fanon, ele fala disso, ele fala como esse mecanismo de dominação cultural passa por introjetar uma espécie de mentalidade colonizada específica na pessoa que é o sujeito da dominação. A meu ver, o caso do Vini é tão emblemático porque sintetiza todo um modelo de sociabilidade que se aplica basicamente em todo o Ocidente hoje. Por que ele incomoda tanto? Porque ele é extremamente talentoso, porque ele celebra as conquistas dele. Então você vê que a primeira agressão surge como ele precisa parar de dançar como se fosse um macaco. Ou seja, o cara faz um gol
E você quer que ele comemore como? E é óbvio que esse tipo de coisa não surgiria com um jogador branco que comemorasse da mesma maneira, né, Ana? Fala, querida. Claro, assim, como é que o Cristiano Ronaldo comemora? O Pois Cristiano Ronaldo sai correndo e faz assim, ó. Faz aquele negócio assim, uau! O Superman, exatamente. O que remete a uma empáfia, né? Eu estou aqui. Você imagina o Vini Júnior... I'm the best, fuck the rest, né? Tipo isso. Não, você imagina... Aí o cara dá uma sambadinha, pelo amor de Deus, gente. Exato. Sambadinha incomoda? Ué? Não pode. Exato, não. É muito qualquer sintomático. E denota esse modelo de sociabilidade. Exatamente. Você imagina se o Vini Júnior mandasse um I'm the best, fuck the rest e fizesse aquele gesto de empáfia do Cristiano Ronaldo, o que isso não causaria? Mas é um sintoma muito claro que denota um modelo de sociabilidade que organiza os nossos arranjos no sentido de que você deve brilhar, você deve se submeter. E se eu não quiser me submeter, você vai ser massacrado. É isso que acontece. Nem uma estrela internacional absurdamente talentosa como o Vini Júnior escapa disso. E a luta dele ganha um caráter universal porque fica muito evidente. Não tem como fugir disso, entende? Fica muito claro o que está acontecendo ali, e é o que ele falou, é o caso isolado número 19, esse o que aconteceu essa semana. É óbvio que a gente está falando de um processo que é estrutural e que mesmo quando a pessoa se defende, como a Ana de forma muito inteligente colocou, você ainda é tirado como alguém que está sendo agressivo, que está provocando. Você diz o quê? Você quer que a pessoa me agrida com todo tipo de ofensa racial e eu bata palma para essas pessoas, né? Então, complicadíssimo. E também está muito ligado, né? Já comentei algumas vezes, ao pacto de branquitude, né? Por que ninguém faz nada, né? Porque todos os patrocinadores da La Liga, né, têm os seus CEOs que são pessoas brancas, portanto, não estão preocupadas com esse tipo, né, de crime. Né? O presidente da La Liga, ele é do partido Vox. Qual que é o nome dele? Eu esqueci agora. Ele é do partido Vox, né, que é um partido de extrema-direita, conservador, racista, contra a união afetiva, contra, enfim, tudo que a gente possa imaginar. Ou seja, a gente vai vendo que essa estrutura toda favorece esse tipo de atitude. Claro. Porque não existe um contra-ataque. Sim. E aqui na Espanha tem um fator grave de dificuldade que o Vinícius sempre fala, que é a ausência de uma lei antirracista, né? Não existe. E, enfim, tem uma situação bem específica e bem complicada, porque não... Por conta até, em um primeiro momento, né, muitos coletivos racializados, na época da ditadura franquista, não queriam ser identificados, e atualmente a Espanha não consegue, ela até tem um mecanismo para fazer, mas o Instituto Nacional de Estatística não consegue identificar as etnias que estão presentes, que existem na Espanha, para poder justamente proteger esses coletivos, né? Eu acho que, enfim, em vários países e historicamente o entendimento da importância de se afirmar em determinada etnia para poder batalhar por direitos aconteceu em muitos lugares do mundo. E na Espanha ainda não. Na Espanha isso ainda é muito incipiente. Então isso complica muito o combate ao racismo. Porque não existe uma lei antirracista, não existe uma contabilização de quantas pessoas ciganas, quantas pessoas negras, quantas... Com a questão do estrangeiro é mais fácil, porque o estrangeiro quando chega ele não tem um documento nacional, ele tem um documento de estrangeiro. Então é mais fácil identificar. Mas imagina, esse é um papo longuíssimo sobre a Espanha, assim. Mas enfim... Existem avanços recentes e eu acho que todo o posicionamento do Vinícius ele contribui muito. Assim, eu acho que a Espanha tem que agradecer ao Vinícius, sabe? Porque se olhar no espelho, a luta né? dele. Sim. Total. Muito bom. Ana, vamos falar um pouquinho da tua carreira, como é que você começou a tua jornada como escritora. Tem um escritor, franco-argelino, Hobbes, que eu gosto muito, que é o Camus, que ele diz o seguinte, um romance não é nada além de uma filosofia organizada em imagens. E quanto melhor, se for um bom romance, a filosofia passa despercebida através dessas imagens.
Eu acho isso genial. Genial. Eu gostaria de ouvir de ti se isso também se aplica, por exemplo, para poesia, e gostaria que você me contasse um pouquinho de como é que começou a tua carreira, se houve um ponto de inflexão, quando você se percebeu poeta, quando que você disse, olha, é isso que eu quero fazer da minha vida. Muito interessante essa colocação do Camille. Eu acho que sim, se aplica para a poesia. Talvez até mais, não sei, não precisa comparar, mas assim, falando de imagem, né? Desse aspecto imagético da poesia. Foram muitas perguntas ao mesmo tempo. Eu comecei. Desculpa, na verdade, culpa eu minha. escrevo. Não, tudo bem. Abriu várias abas, né, César? Exato. Eu comecei a escrever poesia com 12 anos. Assim, com 12, 10 anos, assim. A poesia, para mim, ela é a escrita para mim, na verdade, é essa escrita poética e algumas outras, porque eu sou roteirista também. Então, a escritura do roteiro entra em outro campo. Mas a escritura poética, para mim, ela é quase um sintoma, na verdade. É um sintoma. Eu não consigo conceber a vida. Eu teria muito mais problemas se eu não escrevesse, assim. Hoje eu estava lendo uma poesia do Bukowski que falava isso, tipo, se você tira uma máquina de escrever de um escritor, ele vai ser uma pessoa com todos os problemas dele, assim. A única diferença que vai ser é que ele vai ser uma pessoa que vai estar ali com todos os problemas dele. Então, é um pouco isso. A escrita poética, para mim, ela existe primeiro como um sintoma. Depois, né, inclusive o processo desse livro, desse último livro, né, que eu estou lançando agora, que é o Imprevisto, ele foi todo assim, porque ele é uma narrativa poética de um processo de aborto legal que eu fiz, e ele começou como uma escrita sintomática, assim, eu precisava escrever para poder tomar uma decisão, inclusive. E aí depois que eu fui averiguando como que essa escrita poderia ter algum valor literário, se é que tem, espero que tenha, e que pudesse, onde que ela... Eu acho que o valor literário também tem muito a ver com aonde que ela se conecta com o outro, né? Porque senão eu escrevo só para mim. Se é uma escrita só sintomática, eu posso escrever só para mim no meu caderninho, guardar e fechar e tá tudo resolvido. Então, agora, quando que eu me percebi poeta? Não sei. Será que sou poeta? O meu primeiro livro, na verdade, não fui eu que percebi, assim. Eu tenho uma amiga que ela tem uma editora. Ela é uma amiga brasileira, casada com um espanhol. Eles tinham uma editora espanhola, especialista em publicar livros de brasileiros. Inclusive, eles publicaram a Djamila, O Lugar de Fala, aqui. Se chama Editorial Ambulantes. E eu mandei para ela umas poesias e ela falou, Ana, você é poeta, vamos publicar seu livro. Então foi ela que me disse. E eu demorei muito para acreditar, não sei se eu acreditei ainda totalmente nisso, mas agora aconteceu de novo com esse segundo livro. Teve uma outra editora que falou assim, Ana, pelo menos nesse segundo livro eu me atrevi a mandar para mais editoras. E aí uma delas falou, Ana, talvez você seja poeta, então vamos publicar esse livro. Eu aceitei. Agora, é isso, assim, não sei, é um pouco isso. E depois tem a escrita de roteiro, que é totalmente diferente. Eu voltei um pouco para a poesia, buscando uma certa liberdade estética, uma liberdade de conteúdo, buscando ser um pouco chefa de mim mesma, assim, né, na escritura mesmo, porque a escritura de roteiro ela está muito ligada a um mercado capitalista. Então é uma outra escrita, por mais que eu tente sempre, dentro dessa escrita que é para um mercado, que tem umas demandas muito específicas, eu tento, né, buscar uma autoria, buscar reflexões, buscar críticas. É sempre um lugar que é muito mais limitado para isso, né? E Ana... Posso só rapidinho, Claro. Quero dividir algo com você e com Ana, para que as pessoas que nos assistem nesse momento entendam a força e a potência do que a gente está tratando aqui. Porque muitas vezes quando a gente fala de poesia,
pode ficar um pouco abstrato e as pessoas talvez não tenham perspectiva de entender a força que isso traz. No dia 20, e é extremamente doloroso isso que eu vou colocar, tá? No dia 20 de outubro, uma poeta, a Reba Abu Nadah, que era uma das mais talentosas feministas de Gaza, morreu nos ataques israelenses. E a última poesia dela, ela diz o seguinte, abre aspas, a noite na cidade é sombria, exceto pelo brilho dos mísseis, silenciosa, exceto pelo som do bombardeio, aterrorizante, exceto pela promessa tranquilizadora da oração, escura, exceto pela luz dos mártires. Boa noite. Entende? Isso tem uma força que é difícil de explicar, que muitas vezes você pode causar revoluções através de algo assim, você entende? Sim. Você pode sensibilizar paixões e afetos de tal ordem que poucas outras coisas na atividade humana têm tanta capacidade de fazer isso como a própria poesia. É disso que a gente está falando aqui. Você sabe que eu já tinha lido e chorei, né, quando eu li pela forte. primeira vez, e agora eu tive a mesma sensação e o mesmo sentimento, César, assim, me tocou profundamente, né, esse poema, nestas circunstâncias, da forma que a gente está vivendo hoje em dia, né? Principalmente para as pessoas que estão ali, né? Tanto na Palestina quanto em Israel. Pessoas inocentes. Sim. Morreram. Sim. Sim, muito emocionante. E eu acho que isso que você chama a atenção para a poesia, né? Da especificidade. Até um pouco leviano eu fazer essa análise agora diante da força dessa poesia. Mas existe uma crudeza na linguagem, uma forma de ser direto que vai direto no coração. Que é essa escassez de palavra no bom sentido, que consegue fazer chegar assim direto, né? Nos sentidos, eu acho. Nossa, eu acho uma arte, assim. Porque muitas vezes a gente fala, né? Por exemplo, propaganda de televisão, né? São 30 segundos. Escrever um texto para 30 segundos é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque exatamente como a Ana disse, você é cirúrgico, né? Você tem que ser claro, você tem que ser cirúrgico, com poucas palavras, em pouco tempo, e transmitir, às vezes, uma mensagem grande, né? E a poesia acho que vai um pouco nessa onda, né? Porque ela é, como a gente ouviu agora, e também as poesias da Ana, elas são curtas, elas são diretas e claras, né? Assim, é um trabalhão, Ana. Eu não escrevo nada de poesia, todas as minhas tentativas foram fracassadas. Então, assim, eu admiro muito, né? Quem escreve poesias, quem consegue... Enfim, fazer esse jogo, porque na verdade é um jogo de palavras, né? Muito legal, Sim. muito legal. Quero aproveitar e falar do seu segundo livro de poesia, que é O Precipício, que fala sobre a maternidade, né? Você contou que escreveu outro sobre o aborto. E você é mãe de 3, né? Você tem 3 filhos. Sim. Ah, conta pra gente como é que foi essa experiência de ser mãe e um pouquinho mais sobre O Precipício. Tá, na verdade é o contrário. Na verdade, Precipícios é o primeiro e o segundo é o Imprevisto, que é sobre o aborto. Então, o Precipícios, que é esse que foi... O Precipícios, ele não nasceu como um projeto. Ele tem muita relação com... Depois de ser mãe de 3, e tá completamente alienada do mundo, literalmente alienada do mundo, metida na minha maternidade tripla, onde a demanda das crianças era maior. Agora eles estão crescidos. Assim, eu estava relendo um pouco esse livro agora e estou falando, meu Deus, realmente saí. Mas assim, eu estava imersa nessa maternidade tripla, alienada do mundo, e eu acho que eu voltei a escrever poesia quando eu comecei pouco a pouco a me reconectar com o meu ser mulher e com o meu corpo de mulher.
O Precipícios nasceu disso, desse conflito numa maternidade que me alienava do meu próprio desejo para além dessa maternidade. Tamanho é o trabalho, tamanho a demanda de outro ser e de outro, que eram 3. Eu voltei a escrever, quando eu voltei a me reconectar com esse desejo de ser mulher, e o Precipícios nasce daí. Não nasce como um projeto, porque ele é tão caótico, ele depois não ficou caótico porque eu tive editores maravilhosos, mas o processo de criação dele foi tão caótico como a minha própria maternidade estava sendo naquele momento. Então é um livro que mistura a maternidade com o desejo feminino e com a minha situação de mulher migrante, muito sozinha nessa maternidade também, sem essa tribo famosa para criar essa. Minto, também tenho a minha tribo de vizinhos e tal, mas sem essa tribo familiar de cuidado das crianças. E aí, esse é o primeiro. E o Imprevisto, que é esse que eu estou lançando agora no Brasil, ele é até interessante falar dos dois, porque ele acontece 5 anos depois e ele é a narrativa de uma mulher migrante, uma narrativa poética de uma mulher migrante, mãe de 3, que não quer ser mãe novamente e que, de forma imprevista, fica grávida. E essa mulher sou eu. Então, essa história... E o que aconteceu? Como acontece, eu acho que assim, o Aristóteles falava disso, né? O que leva um escritor a contar uma história? É o assombro que ele sente diante de alguma coisa. Quando uma pessoa se assombra, fala assim, caramba, eu tô tão assombrado que eu vou contar para você o que me aconteceu, ou o que eu vi, porque me assombra. Quando eu me vi grávida, nessa 4ª gravidez, eu não queria ser mãe novamente, eu não queria ficar grávida, mas eu descobri que fazer um aborto não é a mesma coisa do que não ficar grávida. Fazer um aborto é uma outra decisão. Eu já tinha tomado a decisão de não ficar grávida, mas eu fiquei. Então, naquele momento, eu precisava tomar uma outra decisão, que era abortar ou não. Então, o Imprevisto, ele conta a história dessa decisão e de como eu, que sou ateia, sempre fui a favor da legalização do aborto e continuo sendo, obviamente, me vi numa situação onde eu percebi todo o aspecto de clandestinidade que um processo de aborto num país onde o aborto é legalizado tinha. E também com a dimensão de que, sendo brasileira, se eu estivesse no meu país, eu teria que cometer um crime para levar adiante o meu desejo de mulher. Então, eu comecei a escrever primeiro, como eu disse, uma escritura sintomática para dar conta do que eu estava sentindo. E, de repente, eu pensei que eu podia lançar a mão do meu privilégio de mulher branca num país onde o aborto é legalizado, mas que sou brasileira, desse privilégio para, digamos, estender a mão para o Brasil, contar esse aborto legal e dizer, vamos? Vamos legalizar? Assim é um aborto legal. Ele dói. Ainda sendo legal, ele dói. Mas vamos falar dessa dor? Vamos expor essas dores? Vamos curar essas dores? E vamos legalizar o aborto no Brasil? E uma das coisas muito, assim, que em seguida eu percebi, porque no Brasil, o aborto, ele está contemplado no Código Penal. Não existe uma lei no Brasil que legisle sobre... Não sei se fala legisle. Eu tenho meio um portunhol às vezes. Não existe uma lei no Brasil que dê conta e que ampare as mulheres e que legisle sobre a reprodução sexual. Não existe.
onde o aborto seria uma questão mais, né? Apenas dentro de uma legislação que possa regular o direito da saúde reprodutiva feminina. Então o livro, nossa, eu tô falando pra caramba, mas então o livro, ele tá conta ótimo, ele conta esse meu processo, essa descoberta, essa dimensão de clandestinidade de um aborto legal, no meu caso, e não só, assim, na minha experiência, eu vivi também bloqueios para a realização desse aborto legal, na Europa, na Espanha. Então, foi um pouco isso, foi um pouco esse o processo do imprevisto. E outro dia eu estava vendo uma jornalista muito interessante, assim, espanhola, falando do Me Too e da importância de que nós relatemos determinadas situações e de violência. Ela estava se referindo ao Me Too, de violências sexuais, e de como é importante que a gente deixe de ser número e passe a ser relato. Como que a gente passe a ser uma cara, como a gente passe a ser uma pessoa atrás desse número, né? Como que isso dá outra dimensão para a luta. Sim. Foi bem reconfortante ver essa jornalista falando isso. E foi um pouco a minha intenção quando eu resolvi escrever, tornar essa escrita algo que pudesse valer não só para mim, como para o outro, para outra, né? Para a sociedade de modo geral, e com a intenção de que esse relato em si mesmo fosse um ato político, utilizando esse lugar de privilégio de ter feito um aborto legal, né? E mencionando também outras mulheres no meu livro, com nomes fictícios, obviamente, que passam por outras situações dentro do Brasil, enfim, de abortos ilegais. E César, só trazer uma informação, porque de acordo com a ONG para Direitos Reprodutivos, em 77 países o aborto já é regulado. E eu quero aproveitar e perguntar para você, Ana, quais são as regras na Espanha para o aborto, hein? Então, a lei, quando eu fiz o aborto em 2022, no início, a lei já mudou e a gente já ganhou algumas vantagens mais com relação à lei que a gente tinha antes. Então, assim, basicamente, o aborto é permitido até a semana 14 de gravidez, sem nenhum tipo de necessidade justificativa de parte da mulher, né? Quando eu realizei o meu procedimento, inclusive, isso é uma das coisas que eu falo muito sobre isso no livro, esse aspecto da clandestinidade. O Estado, ele garantia esse direito à mulher, mas ele delegava a execução do ato a clínicas privadas. Porque ele lavava as mãos. É a minha interpretação, né? Eu garanto esse direito, mas eu não executo. Então, os hospitais públicos, os centros de saúde não realizavam o aborto. Eles delegavam. Inclusive, quando eu fui dizer à minha médica, porque eu fui futucar, eu fui lá, meu marido falou, Ana, vai numa clínica, vai na clínica direto, na clínica particular. E eu falei, não, porque é meu direito, eu vou na pública, eu quero ver o que vão me dizer. E aí a médica falou, mas como assim você vai fazer isso? Como você pode chegar aqui e achar que você vai fazer isso assim? Por que você vai fazer isso? Ela me perguntou por que eu ia fazer o aborto. E agora essa lei mudou. E a própria instituição pública, os próprios hospitais públicos vão começar a realizar o procedimento. Os médicos ainda têm direito, como que se chama? Aqui se chama objeção de consciência. O médico tem direito de não realizar, se ele considerar que fere algum dos princípios religiosos dele. Um médico específico pode enfim, utilizar esse argumento para não realizar, mas isso tem tudo isso tem que estar escrito previamente. Ele já tem isso definido, então nunca vai chegar ao constrangimento de você ir num médico e vai dizer não. E, fora isso, a lei ultimamente se modificou bastante, porque é isso que eu mencionei, né? É uma lei de saúde reprodutiva da mulher. Não é uma lei relacionada só ao aborto. Então, por exemplo, essa lei conta com educação sexual,
modos de prevenção da gravidez. Agora foi incluído licença maternidade no caso de menstruações que são muito doloridas ou muito abundantes. Ah, isso é maravilhoso, eu tinha lido Pois mesmo. Então é uma série de medidas que protegem a mulher e que permitem que essa mulher possa tomar uma decisão ou outra de forma muito mais livre e muito mais segura, né? Enfim, e que inclusive, não tenho números, mas que é comprovado e comprovado que nesses casos o número de aborto realizado nos determinados países onde se conta com essas leis de proteção é muito menor do que no caso de países onde o aborto é proibido e é crime. E as pessoas morrem. A maioria morrem. pobre e principalmente, morre. Exato. Né? É sobre isso Pois que a gente está falando aqui. E também me parece que, a meu ver pelo menos, que o aborto ele é o epítome de um processo, de um modelo de sociabilidade que tem no controle do corpo feminino talvez a sua maior expressão. Controlar as mulheres. Exato. Entende? Exato. Então é uma questão que transcende a mera questão pontual e remete a uma expressão mais ampla de como é que a gente funciona enquanto sociedade. E enquanto você falava, eu pensava comigo aqui, Ana, que coragem dessa pessoa de... A gente sabe que um tema, enquanto escritor, enquanto poeta, eu não sou poeta, eu sou escritor, mas ele tem... ele ganha, a meu ver, pelo menos em qualidade, em riqueza, na medida em que ele é mais visceral, na medida em que, como você muito bem colocou, ele te assombra, na medida em que você está lidando com coisas que te são caras e que você precisa trabalhar com aquele texto quase que de forma terapêutica, pedagógica, para continuar vivendo. Isso ganha um caráter muito mais visceral, de força. Agora, esse é um tema muito delicado. Eu entendo isso, eu entendo o quanto você deve ter sido criticada, o quanto você deve ter pensado se eu devo ou não fazer isso, se expôs, se eu devo né? me expor dessa forma, exatamente. Agora, em todas as épocas, sempre houve artistas e pensadores que estavam na vanguarda e que são capazes de alguma forma, transcender o paradigma daquela ocasião para oferecer subsídio para que outras pessoas pensem. Então, muitas pessoas que vão ler o trabalho da Ana e que estão se culpando, vão ser capazes de lidar com isso com mais propriedade, Sim. porque, olha, teve uma pessoa que foi corajosa a esse ponto e produziu algo que agora serve como referência para que eu seja capaz de desmistificar isso. E é muito legal, porque quando a gente compartilha, né, a gente forma uma rede, a gente acaba criando uma rede. Exato. Né? Então, acho que é muito sobre isso, né? Enfim, quando você escreve um livro, a gente aqui no Sinapse conversando, ou até com seus amigos, enfim, né, a mesa do lado ouvindo o papo do vizinho, enfim, você acaba fazendo uma rede de assuntos, né? E quando você consegue compartilhar, cara, isso é muito bom para todo mundo. Exato. Né? Porque você já dá um passo além pro coleguinha. É isso. Sobre a mesma situação. Olha, o mesmo tema, sim. Sobre isso, eu tenho pedido a algumas amigas atrizes para lerem alguns poemas para a gente divulgar nas redes e tal, na rede da editora, que inclusive vou falar um nome antes que eu esqueça. Gênio Editorial é o nome da editora. Se quiser seguir no Instagram e tal. Boa. E eu tenho pedido para as minhas amigas atrizes lerem algumas poesias e tal, e eu também fiz um vídeo que eu publiquei contando do que tratava o livro e tal. E aí, uns dias depois, eu fui numa festa aqui de brasileiras, de amigos brasileiros e tal, e aí, assim, duas mulheres com quem eu falei super pouco na minha vida, assim, super pouco, essa coisa de festa, outra, não sei o que, eu cheguei na festa, elas me abraçaram e falaram, Ana, obrigada. Você não sabe o que aconteceu comigo. Então, assim, pessoas com quem eu não tinha falado, eu tinha trocado 3 palavras. Uma delas me chamou muita atenção porque ela me narrou uma história de um aborto que ela não fez. Ela tinha uma culpa tão grande. Ela carregava uma culpa há 6 anos de um aborto que ela não fez. Ela tinha um filho de 6 anos. Ela falou, Ana, quando eu vi você falar isso, eu de repente, eu me aliviei. De uma culpa de um aborto que ela não fez. Olha isso. Histórias de abortos legais no Brasil.
que me chegaram, amigas que falaram, pessoas conhecidas que me falaram: Ana, o meu aborto foi legal porque ele foi espontâneo e eu fui maltratada. Comigo me passou esse assombro porque eu sou ateia, sempre fui. Minha família, assim, a gente vive em sociedade. Eu tinha vozes dentro de mim que eu não reconhecia na hora em que eu tinha que me colocar diante da situação e da decisão de abortar ou não. Tinha vozes do tipo, a vida começou, que eu não sabia de onde vinha. E no meu caso, além do mais, foi interessante que a Roberta também trouxesse o outro livro anterior, que é da maternidade, essa maternidade que me atropelou, que eu amo ser mãe, adoro meus filhos e tal, mas que é pesada também, muitas vezes. As 3 vezes que eu fiquei grávida dos meus filhos, eu fui mãe no momento que eu vi o resultado da gravidez. Eu era mãe daquela embrião que não tinha. Eu era mãe. Então, na quarta, quando eu vi a quarta, eu falei assim: o que eu sou desse quarto? O que é isso? Então, assim, é um filho já? É vida já? E tudo isso. Enfim, o livro conta todo esse processo de construção e desconstrução de ideia da maternidade, de onde começa a ideia da maternidade, do meu desejo, do que eu queria, enfim, e foi um processo intenso e duro. E eu queria comentar só mais uma coisa aqui, essa ideia de que o aborto tem um propósito de controlar o corpo da mulher. É impressionante como assim, outro dia eu estava dando uma outra entrevista e me perguntaram, não, esse tema polêmico do aborto, eu falei, é polêmico mesmo? Ou se cria uma polêmica? Porque assim, tantas coisas poderiam ser polêmicas. Assim, tem tantas crianças no Brasil em situações de vulnerabilidade absoluta. E isso não é polêmico? Não é polêmico? Por que não é polêmico? Por que o aborto é tão polêmico? E crianças que estão abandonadas, totalmente vulneráveis. Por que isso não é polêmico? E para voltar ao assunto do futebol, porque essa eu adoro contar também. Vocês viram o caso da Jennifer Hermoso, a Espanha ganhou o Mundial Feminino, o Rubiales, que deu o beijo na boca dela. Sim. A gente ficou 1 mês discutindo aqui na Espanha e no mundo inteiro. E olha que a Espanha tem um movimento feminista potente. Ficamos 1 mês discutindo se aquilo podia, se não podia, se... mas que exagero. Mas não sei o quê. Até ele se demitir do posto dele. 1 mês depois, na Assembleia de Vereadores aqui, eu não sei traduzir muito bem o nome, daqui de Madrid, um deputado do PSOE chegou no prefeito, numa discussão, né, na arena lá. Chegou no prefeito e fez assim, ó, na cara dele. Fez assim. Pegou assim, ele falou... Não, fez assim, fez um gestinho assim de botar a mão na cara. Sim. Meia hora depois, o presidente da Assembleia tinha mandado ele embora, esse cara embora. No fim do dia, ele tinha pedido demissão. Então, assim, por causa desse gesto, por encostar a mão no rosto de outro homem. Então, assim, quando o corpo é masculino, claro, não tem questão. Esse é o ponto. Quando o corpo é masculino, não tem questão. O corpo masculino, ele pertence a quem ele deve pertencer, que é o dono dele. O corpo feminino, ninguém sabe a quem pertence. Então, a boca da Jennifer Hermoso, ficamos 1 mês discutindo a quem pertence a boca da Jennifer Hermoso. Sim. Até o outro resolver que ele tinha que se demitir. A FIFA teve que se opinar, enfim. E deixa eu trazer 2 coisas para vocês que eu achei genial na fala da Ana. Eu insisto com você, acho que você não deve aguentar mais me ouvir dizendo isso, que o desenvolvimento humano ele não é meramente biológico, ele é histórico e cultural em cima da base biológica. Quando a Ana diz, eu tinha vozes que eu não sabia que eu tinha, é sobretudo essa influência da tua cultura, da tua sociedade. São essas vozes que inferem sobre a tua tomada de decisão e que você sequer sabe que tem aí. Marx, por exemplo, tem um clássico dele que ele te diz sobre o suicídio,
que ele pega relatos do Peixoto, era uma pessoa que organizava os relatos de polícia. E ele escolhe casos de suicídio, de pessoas que se suicidaram, para dizer, olha, foi isso que aconteceu, essa pessoa fez isso e aquilo. Não por acaso, dos 5 relatos, 3 são de mulheres. E são de mulheres, na época, que tiveram esse direito de ter as suas condutas determinadas por elas próprias alienado. Sim. Entende? Então, teve muito brevemente, por exemplo, um dos casos era de uma menina que faz amor pela primeira vez com alguém que ela ama, ela se entrega para aquela pessoa porque ela está apaixonada por aquele cara e ela não via nada de errado nisso. Em seguida, o que acontece é que os pais descobrem e fazem um escândalo. Quando eles fazem um escândalo, a vizinhança inteira percebe, ela se sente humilhada e se joga de uma ponte. É isso que está em jogo, entende? Em última análise, se os homens pudessem engravidar, a gente ia poder fazer aborto em posto de conveniência, 24 horas, tomando um uísque antes de entrar na sala do procedimento, entende? É óbvio que isso não remete ao procedimento em si, mas a uma estrutura de poder que tem o controle do corpo feminino como cerne da questão. Isso é muito claro. E só um parênteses aqui, Ana. Eu fico muito brava quando eu ouço alguém falar: ai, conhece a Ana? Ah, mulher de não sei quem. Dá como referência o homem, né? É por isso que eu também não gosto, né? Quem é a Ana? Ah, a Ana, escritora, mãe de 3 filhos, esposa de alguém. Poeta, intelectual. Isso, essa é outra coisa. Ninguém é mulher de ninguém, gente. Começa daí, né? Acho que tem algumas questões. E aí, a fala dela também me remeteu, sabe a quê, César? A crenças limitantes, né? Que são esses pensamentos que surgem que a gente não sabe de onde vem. E de onde ele vem? Dessa história. Exato. A gente ouviu que a gente, enfim, não tinha nem conhecimento do vizinho, mas cruzou o seu caminho, a sua vida, e você incorporou. Por isso que eu acho que essa ideia da gente começar a dar voz, quem puder, quem se sentir também, né? Todo mundo agora precisa falar disso, mas eu acho que, enfim, não quero fazer esse convite que pode parecer um pouco leviano também, mas eu acho que quanto mais voz a gente dá para o que a gente vive nesse caso, né? Assim, no caso do aborto, a gente realmente cria uma rede, como a Roberta tinha falado, né? Aconteceu uma coisa super bonita também com o livro. Tem uma das poesias, que não é nem uma das poesias, são fragmentos que passam o livro inteiro e que vão mencionando situações de aborto diferentes, de abortos ilegais, diferentes, que vai perpassando todo o livro, né? Então, enfim, não lembro muito bem, mas sei lá, tem um que é Maria, agulhas de tricô seguida de morte. Enfim, e vai assim, falando vários casos, e aconteceu uma coisa super bonita, porque eu mencionei a tia-avó de uma amiga minha, ela me contou a história da Valdinéia, eu mencionei a Valdinéia no livro, e ela se matou. Valdinéia não encontrou solução, seguido de suicídio. Eu lembrei por causa do que o César falou, né, da história dessa mulher que se suicidou. E aí uma das minhas amigas, atrizes, leu essa série de histórias curtinhas de mulheres. E aí a minha amiga ficou super emocionada. Super emocionada. A gente até fez um vídeo que está no Instagram, que é super bonito. E ela falou assim: Ana, a Valdinéia, ela era minha tia-avó, irmã da minha avó. Ela se matou com 20 anos porque ela engravidou de um cara que tinha uma namorada. Ela ficou totalmente vulnerável e ela não podia contar que ela estava grávida, ela não podia... E então a solução que ela encontrou foi o suicídio. E minha amiga falou, a minha avó falava muito dela para mim, mas a minha avó morreu. E ela não deixou filhos, a Valdinéia. E só eu sei dessa história da Valdinéia. E agora você colocou a Valdinéia no livro. A Valdinéia está no livro, a Valdinéia agora é para sempre. Ela ganhou um lugar, sabe? E eu acho que tem um pouco
essa possibilidade, o relato, ele começa a dar lugar para as pessoas, para as experiências. E quanto mais a gente dá lugar para experiências diversas, mais o outro pode se identificar na sua experiência diversa com essa que ele... A outra, no caso, né? Nesse caso, a outra com essa que ela vive também. Aqui na Espanha, uma das manifestações pró-aborto, acho que foi em 1976, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que prenderam 11 mulheres, e aí se reuniu um monte de mulher na porta, eu acho que da prisão, ou quando elas estavam sendo julgadas, gritando, eu também abortei. E é isso, assim, claro que no Brasil é complicado, porque no Brasil é crime. Então, é complicado você convocar as pessoas a narrarem seu aborto numa situação dessa. Mas, enfim, eu tenho fé que a gente vai conseguir. É um ótimo ponto. Ana, a gente consegue encontrar seus livros aqui no Brasil, né? Eu entendi que sim. O imprevisto, sim. O imprevisto, sim. Precipícios, não. Mas o imprevisto, sim. Pela Gênio Editorial. Já está à venda no site da editora. E depois a gente vai fazer um lançamento em novembro, no dia 21 no Rio, no dia 18 em São Paulo. Local e hora ainda confirmar pelas redes sociais, tanto pelas minhas redes, como pelas redes da Gênio Editorial. Boa, boa. E só para fechar, você já está embarcando numa nova aventura? Dá para dividir com a gente? Olha, eu sem querer, enfim, eu estou escrevendo um livro, uma ficção, um relato de ficção sobre assédio sexual. Mas a poesia, como sempre, está se colando também nos meus tempos livres. E eu estou escrevendo agora um livro que eu queria realmente escrever. Bonito. Sobre o amor. Oba. Baseado em experiências reais também ou não? Baseado em experiências, sim, reais, ficcionadas a partir de realidades. Que delícia. Dá para ver que o teu semblante acende quando você fala dele, o teu olho brilha. É muito gostoso ver essa reação numa escritora, em alguém que está trabalhando num novo projeto e o semblante acende, como o teu acabou de acender quando você pensou nele. Ai, que bom. Vamos falar um pouco das tuas influências, querida. Quem que você colocaria... eu sempre me sinto compelido a perguntar uma única, porque geralmente quando a gente pergunta, as pessoas dizem, mas são tantas, e aí vem um certo nível de abstração que a gente não chega em lugar nenhum. Mas se você pudesse... sei que você não vai ter muito provavelmente uma única, mas quem que são as principais? Eu tenho. Tem? Que delícia. Vamos lá, quem que é? Eu tenho uma única. Quem é? Eu adorei que você falou uma única, porque eu ia falar uma única mesmo. Boa. Eu ia falar da Annie Ernaux, que é uma mulher francesa, ganhou o prêmio Nobel no ano passado. E ela é muito libertadora. Ela foi muito descobrir. Na verdade, ela tem um livro sobre aborto que ela fez ilegal na França, não sei em que ano, em 1960 e alguma coisa, ou princípios dos anos 70, ou talvez até antes, não sei. E ela tem uma escrita muito particular, que ela narra a própria vida. Ela faz literatura com a própria vida. E descobrir ela foi muito libertador. Porque eu não gosto de falar em literatura feminina, nem em literatura de autoficção, mas dar importância ao âmbito privado, particular, a mirada, ai meu portunhol, ao olhar, a esse olhar subjetivo sobre a realidade, me parece muito libertador, esse contar a partir de uma mesma, sabe? E acabam sendo temas que são femininos, porque ela é mulher. Então, essa despretensão de contar a guerra, digamos, e colocar em valor o contar a cozinha, para mim foi muito libertador e continua sendo. Me permite dar valor
ao que eu dou valor dentro da literatura. Me dá liberdade, assim, para... Não que eu ache que nós, mulheres, temos que contar a cozinha sempre. Não, a gente pode contar o que a gente quiser. A gente pode contar a guerra também, pode contar a cozinha, o homem também pode contar a cozinha. Enfim, eu não tô dizendo que não, pelo contrário. Acho que temos que contar tudo que a gente quiser contar. Mas colocar em valor o que, de forma geral, não tem valor, não é remunerado, não se mede, assim, como não se paga, parece que não se mede, para mim é muito libertador e continua sendo, e eu tô meio apaixonada, meio obsessiva com ela, toda hora eu volto nela. Agora eu tô lendo outra coisa, mas porque eu acabei de ler um livro dela e eu acabei de ler vários, aí de vez em quando eu volto, enfim. Boa. Delícia. Ana Alckmin, obrigada, viu, pelo papo. Escritora, Poxa, roteirista. Foi um prazer te conhecer e conversar com você sobre temas tão importantes a partir da sua experiência. Isso é muito, muito valoroso. Muito legal. Obrigado, querida. Obrigado pela tua... Obrigada. Nossa, estou super feliz de ter estado aqui. Muito obrigado mesmo. A gente também, a gente que te agradece pela tua inteligência, pela tua simpatia, pela potência do que o teu trabalho traz, pela tua coragem. Obrigado, fiquei muito impressionado também. Adorei te conhecer. Obrigado pela conversa de hoje, viu? Obrigada a vocês. Beijo. Boa noite para você. Beijo. Boa madrugada, beijo, né, na Espanha. Já é madrugada na Espanha. Valeu, beijão. É isso, né, César? Que legal, né, a gente conhecer pessoas novas, né? Sim. Primeira vez que eu converso com a Ana, acho que você também, né? E que coragem, de verdade, de se expor, né? Sim. Porque, com certeza, vem os julgamentos também, enfim, vem toda a sociedade em cima, enfim, contra decisões que só competem à mulher, de fato, né? Totalmente. E a gente entendeu como é dolorosa, né, essa decisão. Né? Então, você legalizar o aborto não significa vamos todo mundo abortar. Não. A partir da minha decisão, né, que eu tenha condições, né, de fazer. Então, é uma questão de saúde pública, de fato. Né? Não bota religião nesse papo, que não tem nada a ver. E esse teu ponto é muito bom. Não significa que você vai banalizar um procedimento que é complexo, que deve ser tratado com todo o cuidado do mundo, mas... O que a gente não pode permitir é que as pessoas que têm dinheiro tenham acesso ao procedimento de forma segura, de forma confiável, enquanto a gente sabe quem continua morrendo, e a gente sabe que esse é um tema mais amplo que remete à dominação, principalmente das mulheres, por conta de um atual modelo de sociabilidade que a gente tem determinado. É disso que se trata. Super. É isso, Sinapse CL fica por aqui e a gente se encontra sempre às 7h30 da noite aqui no ICL. Um beijo para todo mundo, uma ótima noite. Tchau, tchau, fiquem bem. Olá pessoal, meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico. Se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem. O processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso.